Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós continuamos aqui nas atividades da igreja, mas as atividades online. Nós não estamos podendo funcionar de portas abertas, mas Deus tem nos dado esse vigor. A igreja está unida, nós estamos com muitas atividades acontecendo durante a semana, estudos bíblicos, transmissões ao vivo, reuniões, células, enfim, encontros de jovens, de adolescentes, de mulheres, celebrando a recuperação. Uma série de programas você tem de segunda a sábado. E domingo nós estamos transmitindo os cultos às 10h30 e às 19 horas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre aquilo que representa a Páscoa na nossa vida. Você deve ter vivido um dia na presença de Deus. E eu quero crer que a celebração de hoje vai ser bênção para você. Não saia daí, fique atento, chame a sua família, convide pessoas que possam também participar desse momento. Vai ser bênção para você. Santo, santo é o Senhor, santo é o seu nome, em toda a terra está a sua glória.
ao meu coração e ao seu coração. Então dê glórias a Deus, aleluias ao Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Conforme nós temos dito e enfatizado isso aí, a igreja não parou e os seus compromissos também não. Eu sei que este momento é um momento difícil para todos nós. Estamos todos dentro de casa esperando aí o andamento dessa fase difícil da pandemia que pegou o mundo inteiro e não poderia ser diferente com a cidade como Rio de Janeiro, com milhões de habitantes, povo de Deus espalhado aí na cidade e todos nós vivendo essa grande expectativa, orando para que essa fase passe logo, que esse vírus seja vencido e que nós saímos vitoriosos, a população toda, os habitantes da cidade, do nosso querido estado, e esse quadro possa mudar. Mas nesse tempo nós contamos com a fidelidade das pessoas, a generosidade, e é o tempo de nós darmos as nossas ofertas, darmos o nosso dízimo, fazer com que a atividade da igreja e os seus compromissos sejam honrados. E isso depende de quê? Da visão, da consciência e do envolvimento de cada um. Nós temos várias maneiras de você fazer isso. Você tem aí no seu vídeo, aí no seu computador, no seu celular, na tela do seu aparelho,
os dados da igreja, os dados da conta da igreja. Você pode fazer isso através do Internet Banking, você pode ir ao site da igreja, nós temos lá um recurso para você fazer a sua doação, a sua oferta através de cartão de débito e crédito. Você pode fazer isso aí na tranquilidade da sua casa. Você pode passar aqui na sede da igreja durante a semana no horário comercial. Nós estamos aqui, a secretaria pelo menos está funcionando com uma pessoa, mas para manter aí a agilidade dos trabalhos da igreja, mesmo sem atividades presenciais, você pode fazer um depósito no caixa eletrônico do banco, enfim. Nós só queremos que você tenha esta sensibilidade de que nós temos compromissos que não param e, consequentemente, esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida e você, na sua generosidade, abençoando a vida da igreja e de todos que são alcançados pelo ministério da Igreja Batista Carioca. Faça isso hoje sem nenhum tipo de restrição. Deixe o Espírito conduzir a sua vida, crendo que você está cumprindo a vontade de Deus. Deus
os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Julgado foi como um pecador, sem cometer erro algum, se humilhou, levando a cruz. Amor tão incrível, amor tão incrível. Jesus Messias.
Em suas mãos se pousava ternura, em suas mãos se pousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Nele levava consigo a vida, em suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, um triste momento, dilaceraram o seu coração. Mortos dos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador.
Hoje, quando nós estamos celebrando a Páscoa cristã, você sabe que muita gente ainda não tem a ideia, o conceito, a compreensão correta do que vem a ser a Páscoa. Você viu aí os mercados, as lojas que estão abertas, nem todas evidentemente, mas os grandes supermercados que tem lá aqueles setores enormes de chocolate, de Páscoa, e venderam, mesmo com essa crise, venderam, pessoas deram presentes aos próprios familiares, compraram para o seu próprio uso, mas a Páscoa tem essa conotação de dar presente, chocolate, ovo de Páscoa, e as pessoas vêm e desejam feliz Páscoa, e elas, quem sabe, nem imaginam o sentido dessa festa. E hoje, por alguns minutos aqui, eu quero ver com você, aí na sua casa, o sentido disso. Quem sabe esteja alguém perto de você que não tem essa compreensão. Quem sabe alguém já lhe perguntou isso e você não soube responder. Ou até mesmo uma pessoa nova na igreja que ainda não entendeu o que significa essa festa. Essa festa se encaixou na história do povo de Deus e depois veio o tempo de Jesus Cristo, que nós vamos ver nessa reflexão breve que nós teremos aqui. O texto de origem da Páscoa está em Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 21. O texto diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Escolhei cordeiros, não esqueça essa palavra. Então tomai o molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Foi o que aconteceu lá no Egito. O povo de Israel estava lá cativo e agora, depois de várias pragas, a história que nós conhecemos, chegou a hora do povo deixar o Egito. E nesse tempo Deus disse a Moisés: olha, Moisés, falta um item. Esse item você vai dizer ao faraó que virá uma punição se ele não deixar o meu povo ir. E a punição os primogênitos de todas as casas do Egito morrerão. E aí Moisés foi lá e disse isso para o faraó, e o faraó não acreditou muito, bateu o pé e não deixou o povo sair. Aí Deus disse o seguinte: olha, então vamos nos preparar. E deu esta indicação: o anjo do Senhor passará. Esta palavra apareceu várias vezes no texto que nós lemos. Então, o que significa a Páscoa? É uma palavra hebraica que significa literalmente passar por cima. E aí Deus estabeleceu esse memorial que significava pegar um cordeiro, cada família pegaria um, sacrificaria dentro de sua casa, colocaria o sangue na bacia e naquela noite, determinada por Deus, deveria colocar um sangue do cordeiro lá na porta, nas ombreiras, nos umbrais, e quando o anjo passasse, o anjo veria o sangue e não entraria naquela casa. Foi o sinal que Deus estabeleceu. E é interessante notar que este texto fala de um momento em que todos estavam reclusos nas suas casas. A ordem foi: fique em casa. Por quê? Porque do lado de fora tinha a morte dos primogênitos e o anjo do Senhor estava passando naquela noite
memorável lá no Egito. E aí a festa da Páscoa, naquela noite não foi uma festa, naquela noite foi uma situação muito difícil, tensa, coberta de mistério, de interrogações, né? Será que é assim mesmo? Será que vai acontecer? E quando amanheceu o dia, o resultado estava lá. Muitas crianças do sexo masculino, muitos adultos, primogênitos, mortos dentro das casas que não tinham o sangue nas ombreiras das portas. Daí ficou o registro. Cada ano essa festa precisa ser relembrada, esse ato, esse gesto, esta data, e essa festividade ganhou o nome de Páscoa. Deus passou pelo Egito. Aí hoje, quando nós temos a Páscoa cristã, você sabe que nós entramos no calendário cristão, domingo tivemos aí o Domingo de Ramos, estamos vivendo uma semana, sexta-feira é a Sexta-feira da Paixão, onde nós temos a crucificação de Cristo, sábado ele está morto, hoje, domingo, ele ressuscitou. Muito bem. Aí, esta ideia de Páscoa cristã é porque Jesus vem para fazer o sacrifício como Cordeiro de Deus. Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Então, se você ganhou ou comprou, é um hábito que não deveria ser nosso. Então, eu não compro ovo de Páscoa, não ganho ovo de Páscoa, não dou ovo de Páscoa, nem coelhinho de Páscoa, porque isso não representa a nossa fé. A Páscoa tem algumas lições, e eu queria rapidamente mostrar algumas delas para você. A primeira delas, a Páscoa tem um centro. O que é que está no centro da Páscoa? Diz aqui o texto no verso 21, Moisés chamou os anciãos e disse: escolhei para vós cordeiros. O que está no centro da Páscoa é um cordeiro. A Bíblia diz que quando Jesus apareceu lá, andando na direção de João Batista olhou e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós queremos entender o propósito de Deus para a nossa vida, precisamos entender Jesus como o Cordeiro do sacrifício naquela cruz, o Cordeiro pascal, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, chegou a hora de você tirar do centro da sua Páscoa qualquer outro elemento, qualquer outro produto, qualquer outro objeto, qualquer outro animal, e deixar no centro da Páscoa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisa tirar os seus pecados. É a primeira lição. A segunda, diz aí no verso de número 22, que o ancião, o pai de família, pegaria um molho de uma planta lá do Egito, molharia no sangue, tipo um pincel, e colocaria na ombreira da porta. A Páscoa tem um sinal, o sinal é o sangue de Jesus. Era o sangue do cordeiro sacrificado lá no Egito. E agora nós estamos vivendo o tempo do cristianismo, nós temos o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos redimir do pecado. Eu não posso atribuir a nenhuma outra entidade, a nenhuma outra autoridade, a nenhuma outra figura, por mais poderosa que seja, essa capacidade de perdoar, de purificar os meus pecados. Você não pode fazer. Então, deixa que hoje a Páscoa tenha um sinal, e um sinal que muda tudo. Ele muda a nossa vida e purifica os nossos pecados. O sangue lá na porta da casa de um hebreu significava que ele estava livre da morte de um dos seus parentes naquela noite. O sangue de Jesus significa que ele nos tira da morte e do pecado. É a segunda lição que eu quero deixar para você. A terceira, nesse texto que estamos estudando aqui, no verso de número 41, nós não lemos, mas está no mesmo capítulo,
diz assim: e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Sabe qual é a terceira lição da Páscoa? A Páscoa significa libertação. Depois daquele episódio, todos os exércitos, todas as pessoas, todos os hebreus, seus filhos, seus netos, seus parentes, seus animais, as pessoas que vieram junto ali, olha, já que vocês estão indo, eu vou também. Naquele dia, diz o texto, que o povo saiu liberto, depois de 430 anos de escravidão no Egito. Páscoa é libertação. Então, o que hoje precisa acontecer na sua vida de libertação? Tem gente que está presa a vícios, problemas do passado, histórias não resolvidas, pendências morais, sociais, realidades assim as mais diversas que tiram a paz da pessoa, tiram o sono, tiram o foco de vida. E Jesus pode libertar tudo isso da pessoa, desde que ela decida se entregar e entregar tudo nas mãos de quem pode fazer. Quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. A Páscoa tem como propósito a libertação. E por último, aqui no texto diz que a mensagem que a Páscoa passou a trazer a partir daquela noite foi vida ou morte. Então, chegou a hora de todos nós fazermos essa análise, essa avaliação. O que esse momento, o que esse dia hoje traz para mim? Qual é a mensagem que ele me passa? Se eu não acredito em Cristo e no seu sacrifício, é morte. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E muitos continuam e vão continuar, porque não creem, não crerão, não querem aceitar. Mas para os que creem, a Bíblia diz que eles tiveram a ressurreição. Eles nasceram de novo. Eles foram vivificados em Cristo. Por quê? Porque Deus operou esse milagre. Eu não podia, você não podia, nós não podíamos, mas Deus pôde fazer isso em Jesus Cristo. O livro de Apocalipse diz assim, lá no capítulo 22, verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe qual é esse Cordeiro? É o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Não se iluda, nós não temos nenhum outro recurso, nós não temos nenhum outro lugar que possamos buscar uma alternativa, e nem precisamos disso. Deus estabeleceu lá no Egito a Páscoa como sendo o memorial pela grande libertação que o seu povo iria viver, e viveu. O povo de Israel está aí até hoje, e uma nação forte, um povo abençoado, já sobreviveu a todo tipo de investida, de ditadores, de genocidas, de imperadores, de reis, de todo tipo de problema. Israel experimentou guerras e mais guerras. Hoje é um país pequeno e é uma das nações mais fortes do mundo. Sabe por quê? Porque a história do povo de Deus é uma história de bênção pela eleição do povo de Deus lá no passado. Que seja hoje, nesta noite, a grande oportunidade que você vai ter aí dentro da sua casa. Se você ainda não aceitou Jesus, que faça isso hoje. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. E para você que já é crente, aí sim eu posso dizer para você que você vai ter uma feliz Páscoa, porque Jesus Cristo, a nossa Páscoa, está com você. Deus nos abençoe, abençoe a Igreja Batista Carioca. Eu tenho dito sempre, Igreja Batista Carioca 2020, infinitamente mais. Inventou um mundo